Olá, meu amigo, minha amiga, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória pertence somente a Ele, único Deus glorioso, bendito, adorado, Criador dos céus e da terra, Deus glorioso, magnificente, sobrevestido de majestade e grandeza. Que Ele venha abençoar muito a cada um de vocês em tudo, dando essa paz, essa alegria, essa tranquilidade, essa segurança, e que a palavra dele venha achar lugar dentro de você, achar lugar para te fortalecer, para te dar ânimo, disposição para vencer. Por isso, temos esse canal. O objetivo é trazer para você uma palavra de fé e de otimismo para que você tenha essa tranquilidade, essa certeza. Quando nós conversamos com as pessoas que estão dentro do sistema, elas dizem: estamos em guerra, estamos em guerra. Mas aqueles que estão de Deus estão em paz. Por quê? Porque estão tranquilos, cientes do que aconteceu, de tudo aquilo que Cristo fez, porque os méritos todos pertencem a Ele, e aquilo que Ele fez na cruz justamente foi para nos dar a vitória. E como a palavra de Deus diz assim, no capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 14 em diante, que Deus venha lhe dar entendimento, que venha dar a mente esclarecida, né, olhos iluminados. Esse é o propósito. Quando nós nos propomos a orar pelas pessoas, inclusive nós temos feito menção de pessoas que têm colocado o seu nome para oração aí nos comentários, né? Se você deseja que assim venhamos estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, coloque aí nos comentários um amém, dê graças a Deus. Se você não quer colocar o seu nome, nós vamos estar orando por você de igual forma, que nós temos feito a oração por todos aqueles que têm, inclusive, acessado o nosso canal, e também temos feito as orações justamente por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, para que o povo tenha vida, tenha paz e tudo venha a dar certo. Na verdade, tudo já deu certo, porque plano de Deus ninguém pode frustrar, não, porque tudo já está determinado por Ele. Aí talvez a pessoa diga assim: por que essas situações estão acontecendo? A vontade de Deus ela é única. A vontade de Deus ela se concretiza, se realiza, e ninguém pode questionar, ninguém pode ser contra, porque se ele está permitindo as coisas acontecer é porque algum propósito ele tem. Por isso é que a palavra de Deus ela é bem clara. Eu queria que você tenha olhos iluminados e tenha também entendimento para isso, porque diz assim, capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 14 em diante, diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Vê só, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz. Aqueles que são de Deus, aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos, eles têm paz. Eles têm essa segurança, eles têm essa consciência porque já vivem no reino de Deus. Mesmo estando nesse mundo, passando por situações, enfrentando lutas, dificuldades, eles têm essa paz. Você vai ter o esclarecimento disso, com certeza. O conhecimento é conhecer verdadeiramente ao teu Senhor, ao teu Deus, ao teu Pai amado, porque Ele é o Pai celestial, Ele é o Criador dos céus e da terra. Bendito é Ele eternamente. Você vê que tem líderes que não sabem nem por que Jesus veio, não sabem nem por que Cristo morreu, porque não tem esse entendimento, não sabe que Ele veio para cumprir a lei, Ele não veio para anular, para cancelar, ele veio para cumprir. E no momento que a lei foi cumprida, a antiga aliança, o antigo pacto, ele deixou de existir e se tornou uma nova e eterna aliança, cujo qual foi feito pelo Senhor Jesus. O sangue derramado na cruz. Você está entendendo? A nova e eterna aliança. E nós vivemos nessa graça bendita concedida pelo Pai Celestial. Graça quer dizer favor imerecido. Ele fez por nós. Por isso que diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quando se fala em triunfo, as pessoas que estão dentro do sistema, elas acreditam que sejam conquistas materiais, porque a ela é ensinada que ela tem que ter
bens, que ela tem que ser provida de situações cujo qual ela se sinta confortável, mas o que dá a segurança dentro do coração da pessoa é justamente a palavra verdadeira, a palavra de fé, que ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, bom perfume. Uma pessoa que usa um bom perfume, ela não precisa estar dizendo para os outros que ela usa um bom perfume. Isso é notório, isso é conhecido pelas pessoas. Por isso que diz assim, ó, porque nós somos, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, ou seja, no que diz respeito daqueles que não têm nada a ver com Deus, que não querem um compromisso com Ele. Na verdade, quando os problemas vêm, aí se voltam para Deus, né? Aí querem clamar a Deus. É como aquela pessoa que ela tem um problema, vamos dizer assim, uma dor de barriga, né? Lá na prateleira ela tem um remédio para dor de barriga. Ou seja, quando dá dor de barriga, então ela vai e busca aquele remédio, mas depois que ela faz uso daquele remédio, que ela se sente bem, então ela coloca aquele remédio na prateleira de volta e esquece. Só quando ela precisar novamente daquele remédio. Assim, infelizmente, aqueles que se perdem agem desta forma. E, no entanto, se tornam um cheiro de morte para a morte, ou seja, a morte faz parte deles, da vida, no sentido com respeito a não ter paz, não ter alegria de viver, que vivem oprimidos, angustiados, aflitos, preocupados. E como diz assim, ó, olha só, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que são vida e vivem e têm essa fé, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para entender essas coisas? Conhecimento, entendimento, mente esclarecida, olhos iluminados, porque nós não estamos como tantos mercadejando a palavra de Deus. Vê só, devido aos acontecimentos desses últimos dias, em muitos lugares estão botando terror nas pessoas. E aí o que é feito para elas? Não, você tem que fazer propósito, você tem que fazer isso, tem que pegar o envelope, tem que fazer voto. Ou seja, é mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser negociada. A palavra de Deus ela é uma única só, e isso está dentro daqueles que são eleitos, daqueles que são escolhidos. Não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, Deus ele quer que você tenha isso, essa tranquilidade, essa paz. Você vê, ó, quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, ele estava pregando sobre o reino de Deus. As pessoas elas querem as coisas, elas querem ter paz, elas querem ter uma vida tranquila, mas esquecem de se voltar justamente para isso, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real. Olha só o que diz aqui, ó, no livro de Mateus, no livro histórico de Mateus, diz assim, ó, no capítulo 23, quando Jesus estava lá no templo, ele não estava pregando para as pessoas no sentido para elas irem para o templo, mas para que elas viessem ser libertas, livres daquela escravidão. Por isso que ele diz assim, ó, no capítulo 23, no versículo 37, ó, Jerusalém, Jerusalém, ele lamenta, um lamento sobre Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Você vê, ó, quantas vezes ele estava, não ali, só no seu ministério terreno, mas no que diz respeito à antiga aliança, os antigos profetas que vieram, que pregavam, Elias, Eliseu, lá o que diz respeito a Isaías, Jeremias, quanto deles pregaram para aquele povo e eles não quiseram, eles não estavam querendo andar debaixo da presença de Deus, eles estavam querendo viver da forma como que eles pensavam, como que eles imaginam, tomando as decisões, fazendo escolhas erradas. Você sabe o que é essas escolhas erradas? O porquê dos acontecimentos? Olha só o que diz aqui, ó, no capítulo 27 do mesmo livro de Mateus, quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos ele disse que não tinha achado nenhuma culpa, porque ele não via culpa em Jesus ali no sentido daquilo que era acusado pelos judeus, pelos
pelos anciãos, pelos escribas, né, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes. E tanto que você já até ouviu falar a respeito disso, que Pilatos lavou as mãos. Na verdade, ele tinha autoridade para fazer alguma coisa, só que ele iria ao contrário, ia contra o povo. Mas ele não teria como mudar aquilo que já estava determinado, aquilo que estava escrito. Então diz assim no capítulo 27, diz assim ó, no versículo 25, diz assim, ó, e o povo todo respondeu naquela hora, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Olha, essa palavra foi uma palavra de morte, por isso os acontecimentos vieram destruição, porque o sangue que foi requerido, na verdade, eles escolheram essa pior parte, que caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Por quê? Porque a decisão, como nós falamos em vídeos anteriores, somos nós que tomamos, no sentido assim, ó, não no que diz respeito à salvação, à vida eterna. Na vertical, com respeito à questão do livre-arbítrio, não tem. Isso já é, os eleitos de Deus são eleitos de Deus, que são escolhidos, ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Agora, na nossa vida terrena aqui, questão do livre-arbítrio, na questão horizontal, nós é que escolhemos, nós é que plantamos aquilo que iremos colher. Você vê, ó, quando aconteceu lá no Pilatos, diante do povo, diante das pessoas, ele estava querendo fazer um acontecimento por uma decisão que seria do próprio povo. E ali, então, como diz assim, ó, no capítulo 27, diz assim, ó, no versículo 16, olha só, naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás, porque no versículo 15 diz assim, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E ali estava Barrabás, espírito fascínora, homicida, sanguinário, terrorista, você está entendendo? E o que eles escolheram? Eles escolheram ali que estava diante dele o príncipe da paz ou escolheram o terrorista? Infelizmente escolheram, foi uma escolha, você está compreendendo? Como muitas pessoas elas dizem assim, nós estamos vivendo o apocalipse, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós vamos estar falando a respeito disso também, quando Jesus saiu do templo ali e aonde aconteceu dos discípulos mostrarem aquela construção, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele não estava se falando no século que nós vivemos agora, mas ele disse que viria para aquela geração, e isso se consumou tudo, e tudo está se consumando, todas as escolhas. E aí o que acontece? As pessoas dizem assim, mas as guerras que estão acontecendo agora é a vinda do Senhor Jesus, tá? Mas as guerras que aconteceram anteriormente? Você vê, os que mercadejam a palavra, botam terror, botam medo. Você tem que ficar tranquilo. Ele não falou que viria em juízo para a igreja, ele falou que viria em juízo naquele tempo para aquele povo. Você está compreendendo? A igreja, aqueles que são de Deus, já tem a salvação em si. Porque o dia que ela partir, que o pó tornar o pó, o Espírito vai tornar para Deus. Você está compreendendo? Então, meu amigo, minha amiga, tenha paz, tenha tranquilidade, viva na presença de Deus, viva uma vida tranquila, mas não viva uma vida desleixada, não, porque como Paulo até mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos todas as coisas, sim, mas a decisão é nossa, a escolha é nossa, e a colheita vem, porque nós estamos neste mundo onde a lei com respeito da natureza é assim, é uma lei fixa, tudo aquilo que se planta colhe. Se você plantar batata, vai ser colhido batata. Se plantar cebola, vai ser cebola. Você está compreendendo? Se plantar laranja, vai colher laranjas. É a escolha que nós fizemos na horizontal. Você está compreendendo? Então, viva uma vida tranquila, uma vida de paz. Creia, Deus é contigo. Jamais te desamparou e jamais vai te desamparar. Podem falar o que for. Da mão do Pai ninguém te arrebata. Da mão de Deus ninguém vai nos arrebatar. E uma coisa é certa, Ele é o nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, tudo pertence a Ele, tudo é dele. E se tem alguma coisa acontecendo, uma coisa é certa, tudo passa. E se você é uma pessoa de Deus, pode ter certeza, o mal não consegue te atingir, não. Pode enfrentar situações, problemas, dificuldades, mas Deus não vai permitir que você sofra o dano, que você venha ser uma pessoa cujo qual venha
viver em tormento e aflição, porque ele disse: a minha paz eu vos dou. Essa paz tem que estar dentro de cada um de nós, e com certeza está dentro de você. Se você deseja que esteja orando por você e pela sua família, coloque o seu nome aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para fortalecer o canal. E se você está com certeza gostando desse vídeo e tem gostado daqueles que nós temos postado, compartilhe. Compartilhe com as pessoas para que a palavra de Deus chegue até elas e elas tenham tranquilidade, tenham paz, tenham uma vida feliz e abençoada. Dê o seu like, ative o sininho para que nos próximos vídeos o YouTube venha recomendar para você. Certo? Deus é contigo, sempre foi e sempre será. Você viu Jesus falando naquela época lá, que ele tentou de todas as maneiras trazer aquele povo para junto dele, mas eles não quiseram. E como até mesmo está escrito, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí talvez você diga: está vendo como que é uma questão de escolha? Exato, é viver nessa vida, uma vida de paz, uma vida cujo qual foi oferecida para Deus, por Deus. Ele até disse para Abraão, você até já ouviu, talvez um dia nós falamos a respeito disso: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, andar na presença de Deus e ter uma vida de qualidade, uma vida de paz, de alegria de viver, uma vida abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada. Muitos me perguntam se eu faço parte de algum lugar. Fiz outrora porque tinha um entendimento, considerava que teria que estar num lugar. Só que depois, analisando a palavra, ouvindo pregadores da graça, tem muitos pregadores da graça com canais no YouTube, que eles têm falado justamente isso, justamente da nova e eterna aliança, e vivendo debaixo da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Muitos têm vivido, infelizmente, debaixo da lei, infelizmente, na prática daquilo que leva à morte. É o que nós falamos há pouco. São diferenciados no que diz respeito àqueles que têm aroma de vida para a vida e aqueles que têm cheiro de morte para a morte. Graças a Deus que tem Ele nos conduzido sempre em triunfo, e por meio de nós Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui, meu amigo, minha amiga. Vamos em frente, que Deus abençoe cada vez mais você, porque isso está escrito também, já está determinado, e já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, quando a pessoa tem esse entendimento, quando a pessoa tem a mente esclarecida, então ela fica tranquila. Até uma próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.